Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e hoje vamos conversar a respeito do suicídio. Só que vamos aqui nesse espaço espírita darmos uma conotação de esperança, de perseverança às pessoas que sofrem dilaceradas pela depressão, dilacerada pelas ideações suicidas, pela vontade de tirar a própria vida. Nós vamos ver aqui algumas estatísticas, nós vamos ver quais os fatores que compõem essa vontade de tirar a própria vida. Nós vamos ver aqui, sobretudo, os fatores de proteção e como nós podemos automaticamente encaixar, conectar esse assunto à doutrina espírita. Pois muito bem, é sabido que cerca de 1 milhão de pessoas por ano, segundo estatísticas da própria OMS, da Organização Mundial de Saúde, elas tiram a própria vida. Quiçá, talvez, essas estatísticas sejam bem maiores, mas vamos lidar aí com cerca de 1 milhão de pessoas que tiram a vida em todo o planeta num período de 365 dias. Olha só quanta gente que volta para o mundo espiritual sem esperança, quanta gente que volta possuída pela noção de ter falhado, muitas vezes em sofrimento até maior do que tinha aqui no próprio corpo físico. Mas tudo tem uma solução. E nós vamos ver que até mesmo para o suicídio há uma solução. Nós vamos focar aqui, como dissemos, na esperança, na perseverança e na determinação para vencermos a dor. Nós não vamos nos focarmos na dor propriamente dita. É sabido, se passarmos o assunto no crivo da história, tecermos um brevíssimo histórico, que lá nos primórdios, na antiguidade, o suicídio era visto como algo até meritório em algumas culturas, como partes da Grécia, por exemplo. Durante a Idade Média, esse tom de mérito passou a ser de condenação, imposto pela teologia da Igreja. E hoje, na contemporaneidade, o suicídio é uma questão de saúde pública, é um dilema que nos desafia a encontrarmos soluções cada vez mais eficazes para esse grande mal que assalta a humanidade. Então, visto esse brevíssimo histórico, nós vamos tecer algumas considerações, porque eu acho de extrema utilidade pública, a respeito dos mitos que se criaram a respeito do suicídio. Vamos relacionar nessa tabela os que eu acho mais relevantes aqui para o nosso estudo. Primeiro, pessoas que falam sobre o suicídio não querem se matar. Isso não é verdade. Muitas pessoas que falam que vão se suicidar realmente se suicidam. Mito número 2. O suicídio é sempre impulsivo e aparece sem aviso. Isso também não é verdade. Há avisos muitas vezes sutis por parte da pessoa que pretende se suicidar. Há mudanças de comportamento que precisam ser observadas, sobretudo pelas pessoas mais íntimas. Terceiro, uma pessoa com comportamento suicida está determinada a morrer. Isso também não é verdade. Ela não quer morrer, ela só quer se livrar daquela dor da depressão, ela só quer se livrar daquele vazio existencial que está dentro dela. Quarto mito. Se o indivíduo escapa da primeira tentativa de suicídio, está salvo ou salva? Não, não está. Muitas vezes, por não ter tido sucesso, êxito, se é que assim podemos chamar, em relação à tentativa de suicídio, ele vai automaticamente começar novas empreitadas nesse sentido muitas vezes. Muitas vezes aquele sofrimento pelo qual ele passou, ele ou ela passaram, não é o bastante para que ele desista da ideia do suicídio.
Mito número 5. Pessoas que ameaçam fazer isso estão tentando chamar a atenção. Isso não é verdade. É claro que, de certa forma, elas estão chamando a atenção muitas vezes para a falta de tato, para a falta de carinho, para a falta de empatia, sobretudo da família e dos amigos, mas ela precisa, é claro, de atenção, mas ela não faz só por causa disso, né? Mito número 6. Apenas pessoas com transtornos mentais são suicidas, o que não é verdade. Pessoas em sã consciência, muito inteligentes, por sinal, em muitos casos, elas também se suicidam. E o 7º mito, que eu acho assim muito importante nós tecermos algumas considerações, que é falar sobre o suicídio, dará essa ideia à pessoa. Pois bem, vamos nos deter um pouquinho nesse 7º mito. Gente, como espíritas, nós temos que falar no suicídio sim. Como muitas vezes os profissionais da saúde precisam falar nisso de uma forma clara, os profissionais da comunicação também, mas não é o falar sobre o suicídio que vai gerar o maior número de suicídios na sociedade. É como se fala desse suicídio. Nós precisamos nos atentar a essa questão. O falar sobre a prevenção, sobre a pós-venção do suicídio é muito importante para que nós possamos ajudar a diminuir essas estatísticas. Agora, como você fala, muitas vezes, através do sensacionalismo, da insensibilidade com aquele que está tendo aquela dor, em termos até muitas vezes sarcásticos ou debochados, é assim que nós não devemos falar a respeito do suicídio. Então fechamos aí essa parte sobre os mitos básicos que assaltam aí o senso comum em relação ao suicídio. É muito importante também nós enfatizarmos que existem fatores que nós chamamos de predisponentes, eu já explico o que é, e fatores precipitantes. Os fatores predisponentes são aquelas causas profundas que estão dentro de um indivíduo há décadas ou, como somos reencarnacionistas, até há muitas vidas. E os fatores precipitantes são aqueles fatores, são aquelas circunstâncias que acontecem na vida que nos causam conflitos ou traumas muito profundos e que, se tivermos essa tendência ao suicídio, nós podemos tentar e até conseguir, muitas vezes, nos suicidarmos. Então, fatores precipitantes seria um divórcio, um término de um relacionamento a contragosto de uma das partes ou das duas, né? Seria uma doença grave, a perda de um ente querido. Isso tudo são fatores que precipitam, muitas vezes, a tomada de decisão por suicídio por aquela pessoa que tem aquela tendência. E os fatores predisponentes, muitas vezes nós podemos encaixar, por exemplo, uma educação deficitária, castradora, humilhações pelas quais passamos na infância, que marcaram muito a nossa vida, né? Então, essa é uma diferenciação que vale a pena ser feita pelo seguinte, porque nunca é um fator só que leva uma pessoa ao suicídio. É um conjunto de fatores, né, que não vai dar, logicamente, para abordarmos todos eles aqui nesse vídeo, mas que futuramente, em vídeos dessa mesma série, nós continuaremos o nosso bate-papo aqui no canal. Então, visto isso, agora nós precisamos falar um pouquinho sobre os fatores de proteção. Fatores de proteção, por exemplo, é o afeto que amigos mais íntimos daquela pessoa que possui a ideação suicida podem oferecer para ele em termos de afeto. São, por exemplo, o acolhimento e a compreensão da família. É, por exemplo, um fator de proteção, muitas vezes, que essa pessoa tenha ao que se prender à vida, algo que seja muito importante para ela, que ela possa cultivar algo que seja, assim,
o mais importante, aquilo que dá mais prazer dela fazer, a princípio até em relação ao período de crise, muitas vezes a pessoa nada interessa para ela, nada está bom, tudo é triste, tudo é sem importância, mas é sempre bom que as pessoas mais próximas incitem também a essa pessoa, independente da religião que ela for, pode ser espírita ou ter qualquer outro tipo de crença, a ter um apoio técnico, muitas vezes, num período de crise, um apoio psiquiátrico para fármacos que vão equilibrar a química do corpo físico dessa pessoa para que ela possa reagir de uma forma mais consentânea com a necessidade que o caso exige. E também os profissionais da psicoterapia, que através de técnicas que pode ser a técnica que for, isso depende muito do gosto da pessoa ou da identificação que ela tenha com aquela técnica, né? Do paciente, melhor dizendo. Então nós vamos ver que todos esses são fatores de proteção, mas nenhum deles substitui o carinho, a atenção e o afeto por parte de todas as pessoas que cuidam dessa pessoa com ideação suicida, principalmente daquelas pessoas mais íntimas que inconscientemente são referências simbólicas para aquela pessoa. Então, vamos passar à próxima fase do nosso vídeo. Agora nós vamos ler uma questão de O Livro dos Espíritos, passando a parte espírita propriamente dita, e vamos poder sentir um pouquinho do que o Espiritismo pensa a respeito do suicídio. Claro, não vamos esgotar o assunto hoje, já falei, mas nós vamos trazer aqui um assunto de extrema importância agora, com a questão 350 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá? Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Aí os espíritos respondem à pergunta de Kardec. Perguntas se como homem se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então nós vamos ver que, além de todos os fatores genéticos, sociais, climáticos e psicológicos que levam uma pessoa ao suicídio, nós temos também os fatores espirituais, esse conflito que eu chamo o conflito entre individualidade e personalidade. A individualidade é o espírito e a personalidade é a encarnação na qual eu vivo agora, é essa manifestação que vocês conhecem como Marcelo agora. Mas nós não sabemos, nem eu não sei integralmente, sobre todas as experiências que eu tive em outras vidas. Então isso pode gerar traumas, isso pode gerar sequelas psicológicas muito grandes na minha mente de uma encarnação para outra, né? E a ideação suicida, ela, como a própria questão 350 nos mostra, ela é gerada pela insatisfação que eu tenho da vida que eu levo agora. Muitas vezes permeado pelo orgulho, pelo egoísmo, muitas vezes por fatores muito traumáticos de abuso, né? Voltamos lá na questão da infância, mas sempre por uma insatisfação, uma inadequação ao papel que eu vivo agora na atual encarnação. Percebem a profundidade da coisa? Percebem que esses fatores também
os fatores espirituais precisam ser levados em conta no tratamento, as pessoas com ideação suicida, não somente e isoladamente os fatores espirituais, tá, gente? Mas são fatores muito importantes que devem ser levados em conta também. Então, muitas vezes, por essa insatisfação, por essa inadequação, por esse vazio, por essa solidão que a pessoa vive, ela começa a se suicidar indiretamente. Já ouviram falar sobre isso? Porque existe o suicídio direto, onde a pessoa atenta contra a própria vida, seja da maneira que for, e muitas vezes, infelizmente, acaba tirando a própria vida. E o suicídio pode ser indireto também, ou inconsciente. Eu prefiro mais a palavra indireto, porque é uma coisa que a pessoa que não tem coragem de fazer de uma vez só vai fazendo em doses pequenas. É um descuido do corpo ali, é um enfrentamento de um perigo desnecessário, é a busca pela autossabotagem psicológica, é a busca por relacionamentos tóxicos que vão fazer a pessoa sofrer, é o descuido com o próprio sono, é o descuido com as próprias necessidades básicas do corpo, são os vícios. É claro que os vícios têm vários outros fatores que devemos levar em conta, né? Mas um desses fatores também, falando de uma forma muito profunda, inconscientemente falando, esses vícios podem ser uma tentativa de abreviar a própria vida no corpo físico. Entende? Então, a partir dessa consciência espírita, nós vamos criando um novo panorama mental em nós mesmos, porque o Espiritismo afirma que todos nós, independente de nossa crença, de gênero, de posição social, não importa, de idade, não importa. Todos nós somos destinados ao mesmo fim, ou seja, a felicidade. Eu sei que é difícil de falar em felicidade num mundo tão aparentemente injusto e que te causa sofrimento como é o planeta Terra. Mas essa crença profunda, com a certeza da imortalidade da alma e das chances que a reencarnação nos oferece, ela é um lenitivo muito grande para aqueles que sofrem. Mas precisamos trabalhar cada um desses conceitos de uma forma consentânea com a realidade espiritual, e não através de crenças reducionistas baseadas, reproduzindo antigas crenças dogmáticas, reproduzindo através da culpa e do medo. Nós, espíritas, trabalhamos através da responsabilidade, não da culpa. Nós trabalhamos com o conceito de verdadeiro e sincero arrependimento, que busca a reparação do erro que fez. E por fim, nesse processo, nós sempre enfatizamos a esperança. Essa esperança que é baseada na certeza que nós temos de que a vida continua e de que o que acontece conosco, mesmo sendo resultado do mau uso do nosso livre-arbítrio, que está inserido na lei de causa e efeito, é algo que nós merecemos, mas que, sobretudo, precisamos passar para criarmos um novo estágio de consciência mais ampliada, mais madura e mais lúcida. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até o final do vídeo. Agradeço a todos que vêm acompanhando o nosso trabalho. Se vocês gostam do nosso trabalho, considere aí em curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, para que ele possa chegar ao maior número de pessoas. Meu nome é Marcelo Furtado, esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Um abraço a todos e até os próximos vídeos.